Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Antes de me sentar aqui contigo, estava-me a perguntar qual é o número deste episódio. 238. E tu disseste 238. Não é? E eu pensei, tantos episódios, tantas conversas. E já estás farto? Ainda não. Ainda não. Acho que ainda dá pelo menos para mais assim, 238. ainda não quer dizer que vais ficar farto? Quem sabe, não é? Pronto. Anyway, aproveitemos. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence. Yeah. Ok. Boa. Sim. Então. Sim, olha, aproveitemos, acho que é uma boa... Acho que é em muitas coisas na vida. Sim. Não é sobre isto que eu quero falar hoje, ok? Não, é que eu estou aqui. Eu disse então porque ainda não sei sobre o que é que vamos falar. Sim, mas eu sei. Ia dizer que em relação a muitas coisas na vida, às vezes mais do que nos focarmos em o que é que vai acontecer a seguir, podemos aproveitar o que está a acontecer agora. Exato. E, que é esta conversa. Que é esta conversa. Portanto, eu vou aproveitar esta conversa. Nos últimos dias, nós estivemos a ver uma série no Netflix. Yes. Apaixonei-me por essa série. Sim, a Mia apaixonou-se pela série. Eu também me apaixonei pela série, foi muito fixe. A série chama-se Ethos. Yeah, não é? Ethos. E-T-H-O-S. Ethos, se for em inglês. É uma série turca. Bir Baskadir, em turco. Bir Baskadir, sim. Sim. E nós ambos gostamos muito da série, ok? E, portanto, claro que vamos convidar toda a gente que tenha vontade de o fazer e que tenha Netflix e queira assistir a explorar essa série. Vale a pena subscrever a Netflix durante um mês só para poder ver os 8 episódios desta série? Sim, eu também acho que sim. Sendo que vamos fazer aqui um esforço Mia para não dar spoilers, porque... Vamos falar sobre a série? Não é sobre a série em particular, mas é sobre algumas das dinâmicas que acontecem na série e que acontecem à nossa volta. É sobre isso que eu quero falar. É uma série muito humana. É uma série muito humana, certo? Sem fazer spoilers, só para quem não está muito habituado a ver séries daquele género e quando começar a ver, se a primeira sensação for que seca ou estranho, ou não sei se estou a apanhar, tipo... deixa andar. Deixa andar até ao final da série e depois no fim... É a mesma coisa como dizem para eu ler O Senhor dos Anéis. Deixa lá as primeiras 100, 200 páginas, continua. Pronto. É o mesmo princípio. Sendo que as parecenças entre esta série e O Senhor dos Anéis são nenhuma. Sim. Pronto, ok. Pronto. Sim. De que é que eu queria falar especificamente em relação a esta série? É que há uma série há um enredo com uma série de ligações entre pessoas e relações. E na maior parte dessas relações há uma grande dificuldade em falar, nomeadamente em falar sobre emoções, não é? Como é que eu me sinto, e também em falar sobre necessidades, de que é que eu preciso para poder estar bem, não é? E depois acho que, pronto, isso gera um conjunto de dificuldades e de problemas que são muito bem explorados na série, como tu disseste, de uma forma muito humana. Só que, vê lá a ligação que eu vou fazer. Certo. A nossa filha anda a ver, pela terceira vez, anda a rodar os episódios todos do Friends. Que é uma série que parece que está no lado oposto do espectro das séries, não é? Certo. É uma série americana, ainda por cima... É uma sitcom. É uma sitcom. O público a rir. A rir, ainda por cima muitos dos temas e das abordagens. É rápida. Sim, é muito rápido e muitos dos temas e abordagens estão um pouco datados, não é? Porque até como às vezes a nossa filha diz, há aqui piadas que hoje em dia já não passavam, porque no meio da série há piadas sexistas, homofóbicas, etc. Bem, mas o que é que eu ia... Para onde é que estava a ir a minha atenção? Que eu sentei-me ali ao lado da nossa filha, ela estava a ver a série e eu estava assim meio distraído, estava com o telefone, mas depois comecei a prestar um bocado mais atenção à série, que às vezes, de facto, sendo uma piada assim muito leve, às vezes descontrai estar um pouco a ver uma série como aquelas. E eu estava a observar as dinâmicas ali das relações e entre eles enquanto amigos. E o que é que está presente?
dificuldade em falar sobre emoções e dificuldade em falar sobre quais são as necessidades ou o que é que eu preciso. Não é? Portanto, pergunta para ti, que és a minha expert mais acessível nestes temas, de onde é que vem esta cena? Porque é que é tão difícil falar sobre emoções sabendo que estamos a sentir emoções o tempo todo? Porque não nos ensinaram a fazer. Nós não nascemos com dificuldade em falar sobre o que sentimos e o que é que precisamos. Pelo contrário. Por isso é que choramos quando somos bebês. Nós nascemos super competentes nessa área. Sim. Nascemos super competentes. Desde o primeiro dia de vida. Aliás, mesmo dentro da barriga da mãe, há assim uma expressão que se pode observar. Né? Qualquer mulher que esteve grávida sabe disso. Mas depois começaram a educar-nos, né? Pessoas que... Eu não sei quando é que, exatamente assim, historicamente, quando é que a nossa capacidade de nos exprimirmos dessa forma, não é? Quando perdemos a nossa literacia emocional. Imagino que tenha a ver muito com agora estou a especular, não é? Mas com religião, com industrialização. Ontem, por acaso, estava a ler uma coisa interessante sobre empatia e literacia emocional, no fundo, que tinha a ver com historicamente o que é que aconteceu, só que estava nos países nórdicos e depois comecei a pensar qual seria o equivalente nos países do sul da Europa. E uma das razões que os autores do livro que eu estava a ler estavam a apresentar era o luteranismo. O facto que o Martin Luther e companhia, não é? Quando nos países nórdicos entrou o protestantismo e o luteranismo, é luteranismo que se diz agora, que era porque se acreditava que o homem, as pessoas, eram maus, que nasceram maus e que havia e a conversa sobre o inferno e o castigo e o bom e o mau, que isso de alguma forma reprimiu à vontade das pessoas falarem sobre o que sentem, o que é que precisam. Ou seja, porque esses sentimentos e essas necessidades poderiam ser uma expressão dessa essência maldosa. Porque com a religião, neste caso, houve um grande julgamento. Os autores também falaram de uma coisa que é giro, que todas as religiões têm o lado mais místico. E esse lado místico não faz esse julgamento da mesma forma. Né? Mas este lado mais frio, digamos assim, traz consigo muito esse julgamento. Eu tenho a ideia que na Igreja Católica será mais ou menos parecido, não sei se estás de acordo, mas achei isso interessante e liga aqui a nossa conversa, não é? Porque esse medo de dizer a coisa errada, fazer a coisa errada ou querer a coisa errada faz com que se reprimiu muito essa nossa competência. Extingue-se essa competência em muitas pessoas de falar sobre isso. Então vamos fazer aqui um apelo à nossa audiência, nomeadamente a quem for mais informado sobre a história da religião e sobre a teologia, que nos possa dizer se faria sentido nos possa confirmar-se essa ligação. Não, é por isso que estou a salientar que os autores falaram especificamente, aliás, sobre Dinamarca e Suécia neste caso. É interessante que eu estava, enquanto estavas a falar, comecei a fazer aqui algumas ligações sobre terapia e sobre o surgimento da psicologia primeiro e depois de uma série de abordagens terapêuticas a seguir, que também há assim, se por um lado hoje, na maior parte das abordagens terapêuticas, se defende o contacto com a emoção, a vivência da emoção, a libertação da emoção, também já houve muitas abordagens onde por outro lado, se cultivava mais a ideia de tu conscientemente lidares com os ímpetos inconscientes, procurando controlá-los, não é? O que depois, não é? Depois o Freud e o Jung vieram falar da repressão das emoções e de tudo o que isso pode originar. Mas também há um momento histórico
onde cresce muito a ideia do homem enquanto um ser lógico, racional, certo. E que o mundo das emoções era um mundo ilógico e irracional. E penso que isto foi muito paralelo a esta entrada deste tipo de religião. Certo. Não é? Aliás, ainda hoje se utiliza muito, mesmo nas correntes terapêuticas, se utiliza muito, às vezes, a linguagem do subconsciente, que é uma linguagem, como tu sabes, de que eu não gosto assim muito, porque o sub, né, é abaixo. E, embora aqui seja subconsciente, no sentido em que está abaixo do limiar consciente, mas parece propor também uma coisa que está abaixo logo, não tem um valor tão grande. Uma coisa? Estavas a falar aqui a terapia e lembrei-me de uma coisa que também tive, não é? Como tenho andado a estudar tanto a comunicação não violenta e o trabalho do Marshall Rosenberg, não é? O psicólogo, que ele escreve e fala sobre isso também, desta vertente na terapia, em que o terapeuta de alguma forma assume um papel objetivo, que é praticamente impossível, mas a intenção é essa da objetividade e da frieza, e só como Isso também é um tema da série turca. Isso também é um tema da série turca, foi por isso que me lembrei. E não é que o terapeuta não pode falar sobre o que sente, não pode falar sobre as suas necessidades, não pode falar sobre como a história do paciente ressoa nele, não é? O Marshall Rosenberg quebrou isso na prática dele. Até porque isso parece ser um convite à incongruência, que é estou-te a convidar a fazer uma coisa enquanto eu próprio me restringo de fazer essa coisa. Certo, e o Marshall Rosenberg refletia sobre isso. Ele depois chegou a dar formação a outros psiquiatras e psicoterapeutas e psicólogos precisamente sobre isso, porque ele quebrou ali uma barreira grande, ele quebrou uma regra que havia, e começou a explorar isso dele também ser um sujeito na sala, no consultório de terapia. Quem falava também nisto era o Carl Rogers. Ele falava muito disso, neste lado mais humanista da psicologia humanista. Né? Onde o terapeuta também é um ser sentiente, não é? E que pode partilhar o seu coisas sobre si. E para mim isso é essencial nesta sociedade em que nós vivemos, quando as pessoas finalmente procuram ajuda, que eu acho que é útil para muita gente, que o outro do outro lado também possa ser esse espelho e que nós percebemos. Eu até partilhei no outro dia de uma frase de um livro do Dag Hammarskjöld, que fala sobre o facto de nós querermos evocar algum tipo de emoção no outro, e que esse sentir o vazio, não é, de não evocarmos nenhum tipo de emoção no outro, é a pior coisa que nós como seres humanos possamos vivenciar, quando não conseguimos evocar nenhum tipo de emoção no outro. Isso é um grande sofrimento. Sim. Não é? E ligando aqui a outras conversas que temos sobre formas a gerirmos o conflito, o stonewalling, ou o ghosting, que é um tema muito frequente agora, pessoas que comunicam muito online e de repente desaparecem, não é? Isto é uma dor muito grande num ser humano, de não ter nada do outro lado, não receber nada, nenhum tipo de emoção, assim. E isto também acho que é muito importante nesta de nós reconquistarmos essa literacia emocional. É do outro também falar sobre si. É isso, por isso que eu falo tanto sobre isso na relação com as crianças. De nós pais, há também profissionais que falam sobre que os pais não podem mostrar todo o leque de emoções aos filhos, não podem dizer que estão errados, não podem dizer que estão tristes, que é uma estupidez, obviamente, não é? Mas mesmo num consultório em contexto de terapia, eu sou da opinião muito, muito firme que é preciso haver essa humanidade, esse humanismo também aí. Agora divaguei, não foi? Não divagaste, porque acho que continuas a responder à minha pergunta inicial, que é onde é que começa esta dificuldade de falar sobre emoções, não é? Porque tu fizeste aí uma proposta que eu acho que a maior parte de nós irá provavelmente validar, que é, se nós observarmos atentamente uma criança,
percebemos que, não é? Nós temos, por isso é que nós falamos na inocência das crianças, que as crianças quando estão tristes choram e quando estão felizes... Não têm filtros, não é? Quando estão felizes elas estão riem, não sei o quê, não é? Nós até... Uma coisa que eu me lembro tão bem com os nossos filhos, e quando vejo crianças assim de uma certa idade, pá, que eu acho que é espetacular, não é? É aquele momento em que, sei lá, a criança está muito triste porque aconteceu não sei o quê, e tu perguntas se ela quer ir comer um gelado e ela abre um sorriso de um lado ao outro e diz, espera aí, não houve aqui o mínimo, não houve nenhum tipo de transição. Ela passou de muito triste para muito alegre porque ela está simplesmente a exteriorizar aquilo que ela está a sentir, não é? E há aqui um momento que alguns poderão defender que é um momento que poderia ter um certo interesse do ponto de vista biológico, ou seja, que naturalmente nós aprendíamos a ocultar as nossas emoções porque isso nos trará um certo tipo de ganho em termos evolucionários, não é? E que, portanto, isto será uma adaptação biológica. E iriam provavelmente propor que, ok, por muito que os adultos à volta da criança mostrem à criança que está ok mostrar as emoções e que até incentivem a fazê-lo, que mesmo assim ela aprenderia a ocultar as emoções em algum momento, não é? Que há um momento do nosso crescimento onde parece que nós começamos a querer preservar um bocadinho da nossa individualidade e não estar continuamente a expor tudo o que estamos a pensar e a sentir, ok? O que tu estás aí a propor, para mim, faz sentido, que é, para além deste eventual mecanismo biológico, que é muito difícil de validar, mas parece haver mesmo um mecanismo social e cultural, não é? Onde guarda as tuas emoções para ti, ou isso não é necessário. Não deixa de ser também um processo, um mecanismo de adaptação, não é? Um mecanismo de sobrevivência, de que se eu, não é? As crianças, se uma criança foi muito castigada quando se exprimiu de alguma forma que não foi aceito pelos adultos, ela tende a não fazer isso, mais porque é mais seguro não fazê-lo. Claro, a criança tem um ataque de raiva e é punida por isso. Ou os adultos ficam muito tristes com isso, não é? Uma das defesas que ela pode criar é vou deixar de exprimir esta emoção. Claro. Só que isso pode não ter grandes consequências na infância dessa criança. Certo. Até pode ser uma forma que a faz ter uma infância feliz. Só que o que muitos, não é? E a Superior dizia isso, outros terapeutas também diziam isso, que as estratégias que utilizaste na infância não funcionam necessariamente na vida adulta, quando tu tens que criar novas relações. Quando a relação já não é de ti para os teus pais para ti, que é para criar novas relações amorosas, acima de tudo. Em que essas estratégias deixam de funcionar. Já não são estratégias de sobrevivência, são estratégias que acabam por nos fazer sofrer a nós e os outros. Algo que talvez não, na infância, quando eu inventei a estratégia, ela não me fez sofrer, não é? Nem fez os outros sofrer. Ela fez-me ter uma vida razoável. Só que faz sentido o que estou a dizer? Sim. Não é? Só que depois, quando eu quero criar uma relação íntima de amor e proximidade contigo, o facto, por exemplo, de eu ter aprendido nunca falar sobre o que eu realmente sinto e ter muito medo de pedir aquilo que eu quero, aquilo que preciso, cria aqui grandes barreiras na nossa relação. Eu acho que é mais do que criar barreiras, é transformar a relação numa coisa assim meia louca, assim às vezes meia patológica. Eu às vezes, claro que é muito mais fácil observar isso nos outros do que em nós, não é? Ou melhor, é fácil observar em nós que há alguma coisa que não estava a ter certo. Porque quando nós observamos em nós, mesmo que ainda não seja um ato consciente, olha que interessante, eu estou mesmo com dificuldade em verbalizar a minha emoção. Ou estou até com dificuldade em conectar-me com a emoção. E eu nem sei como é que me sinto. Só que estou em sofrimento. Há um mal-estar, há uma perturbação. Eu consigo observar logo isso, não é? Claro que se eu não tiver literacia emocional, vou ter tendência a ligar essa perturbação com alguma coisa que o outro está a fazer. Por exemplo, lá estás tu a abanar a cabeça. Sei lá, uma coisa qualquer. Estás a fazer aquela cara de não sei o que é. Aquela cara de não sei o que é. Lá estás tu sempre a falar. Ou lá estás tu a não falar. O que quer que seja, tanto associar uma coisa que está a acontecer lá fora, que pode ser lá fora com o outro que me é próximo, mas pode ser lá fora, de repente liga a televisão e estes políticos são todos iguais.
ou o meu clube, o treinador do meu clube é um nabo, vou encontrar qualquer coisa explica a minha perturbação porque eu não tenho autoconhecimento para entender exatamente onde é que vem a perturbação, não é? Mas mesmo quando nós podemos ter esse momento depois de clarividência e dizer assim, olha que interessante, eu estou aqui, porque é que eu estou aqui perturbado? Porque eu não consigo, que engraçado, eu fiquei triste com uma coisa que a Mia fez, só que não tive coragem de lhe dizer que estava triste. Alguma coisa me impediu, há aqui um problema interno que me impede. Porquê? Porque tenho medo que ela me julgue, porque tenho medo dela ficar triste por eu estar triste, tenho medo de me sentir menor porque fiquei triste por causa de uma palermice dessas, não é? E começo a minha investigação, não é? Quando isto acontece connosco é bastante interessante, não é? Porque são grandes momentos de desenvolvimento pessoal ou oportunidades de desenvolvimento pessoal. Mas às vezes é mais fácil apanhar isto nos outros. Nós às vezes, olha, estamos a ver uma série na televisão e está ali um personagem que fica meio calado. Um personagem faz uma pergunta e o outro cala-se. E nós do lado de fora, quase que às vezes conseguimos adivinhar que, obviamente aquela pessoa ficou incomodada, ou ficou chateada, ou ficou com ciúme, ou ficou zangada, mas porquê que se cala, não é? Porque enquanto se mantiver calada, isto em princípio vai gerar uma escalada, ou vai gerar um afastamento. Sim. Só que eu acho que muitas pessoas também têm maus experiências, entre aspas, mesmo na vida adulta, quando decidem partilhar. Não é? Imagina, eu decido partilhar algo que está vivo em mim, que neste momento contigo. E a tua reação... Que coisa tão bonita, algo que está vivo em mim. Assim. Gosto dessa expressão. Aprendi com o Sr. Marshall. Sim. E eu partilho isto contigo. Mas tu recebes isso com julgamento, por exemplo. Digo, o quê? Estás a gozar comigo? E aqui, ou faço-te um pedido, não é? Não é? Abro o meu coração, falo sobre o que sinto, falo o que preciso e faço-te algum tipo de pedido e peço a tua contribuição para o meu bem-estar. Só que tu não estás nem aí, tu não estás disposto a preencher esse meu pedido. Isso aqui é acho que também quando estamos nesse processo de aprendermos a falar sobre o que sentimos e precisamos e fazer estes pedidos, é fazermos uma pequena avaliação de que se estamos, ao fazer isso, se estamos a fazê-lo como se fosse uma exigência ou se é realmente uma partilha plena. E antes isto é um pequeno truque que tenho aprendido a fazer, já agora partilho isso, que me ajuda a lidar com a reação do outro. É fazer essa brincadeira mentalmente. Se eu fizer um pedido e o outro dizer que não, ou se o outro receber isto mal, estou a dizer mal entre aspas, não é? Não está... Então eu estou a partilhar com algum tipo de expectativa e alguma exigência. Se eu conseguir só me ficar em mim e fazer a partilha, cuidar daquilo que é meu, daquilo que está vivo em mim e mostrar isso sem nenhum tipo de exigência e expectativa em relação à reação do outro. Se eu consigo imaginar isso, então provavelmente o outro até vai receber o que estou a partilhar melhor, porque não vai sentir isso como uma exigência. Mas é importante eu fazer esta brincadeira sozinha comigo. O que eu vou dizer isto? E se eu disser isso e o outro tiver uma reação muito forte contra mim, o que é que vai acontecer em mim? Se eu conseguir dizer, está tudo bem, então vou recomeçar. Ele vai fazer, se eu conseguir ligar-me com esse facto, ok, o outro também tem emoções, o outro também tem necessidades, e focar nisso e não no ataque contra mim, então aí sim estou preparada para fazer essa partilha. Estão-me a fazer entender? Certo, acho que sim. Até porque nós há uns episódios falamos sobre... a reação dos outros. E falamos sobre quando nós testamos os outros. Exato. Isto não é para fazer um teste. Imagina, eu começo a sentir vontade, apetecia-me estar uns dias sozinho, apetecia-me fazer férias sozinho, estar 3 ou 4 dias à beira do mar sozinho. E então vou-me preparar para partilhar isto contigo. Mia, estou com vontade de estar alguns dias sozinho. E o que tu estás a dizer é que eu, antes de fazer isto, posso imaginar. A Mia pode dizer, olha, que fixe, que tens essa vontade. Que era o que tu gostavas que eu dissesse, sim, não é? Quando é que queres ir? Ou deixa-me só ver aqui na minha agenda quando é que eu me consigo organizar para tu estar uns dias sozinho. Ou tu vais dizer assim, não, Pedro, então agora vais estar sozinho. Agora que os miúdos estão de férias, tu vais estar sozinho. Que coisa tão parva. E perceber
se esta segunda coisa me fecha, não é? Porque isso iria dizer que há aqui uma expectativa sobre como é que tu devias sentir-te em relação à minha partilha. Certo, é isso? Certo. Mas aí, se eu perceber que, ok, isso é uma possível Visto reação... que eu aproveitei para dizer que me apetece estar uns dias sozinho. Sim, eu percebi. Já vamos falar disso. Mas imagina, se eu me preparar nessa minha partilha para, ok, a minha se calhar vai dizer que isto não dá jeito nenhum, então, quando eu venho falar com a minha, se calhar vou também reconhecer, vou antecipar e procurar alinhar o que é que ela poderá sentir em relação a isso. Não é? Se calhar vou dizer, olha, estive a pensar, posso imaginar que se calhar não seja a melhor altura para ti, não é? Porque tens muitas coisas para fazer, não sei o quê, mas eu quero isto, aquilo, precisava. Achas que podemos juntos olhar aqui para a agenda para ver qual a melhor solução? Não é? Porque a ideia de que as minhas emoções e necessidades não invalidam as tuas emoções e necessidades. Acho que isso é mesmo importante percebermos isso. Não é? Quando começamos esta... Acho que muitas vezes quando finalmente as pessoas decidem partilhar, às vezes é de uma forma muito espontânea e sai de uma forma muito, muito bruta e que não promove a aproximação, mas mesmo quando é muito consciente, esquecemos-nos que também há emoções e necessidades do outro lado. E a literacia emocional não é só literacia emocional sobre mim, não é sobre aquilo que é meu, também de eu ser honesta com isso, também é eu ter uma capacidade empática para com as emoções e necessidades do outro. A literacia que estamos a falar aqui engloba ambos, não é? Sabes uma pergunta que eu às vezes tenho, que é uma pergunta um bocado agressiva e que tem bastante julgamento associado. Grande introito para a pergunta. Eu às vezes vejo... Estou a falar a partir de um ponto de vista de satisfação em relação ao espaço que eu acho que nós temos entre nós os dois e na nossa família para falar de emoções e de necessidades. E, às vezes vejo outras pessoas a falarem-me sobre as suas relações, com as relações que têm com os pais, com os filhos, com o marido, com a mulher, com os namorados, com o que é que seja. E onde percebo que não há esse espaço, porque a própria pessoa não partilha, sentiu-se mal porque o outro partilhou, não sabe, não pergunta. Eu, às vezes, a minha pergunta negativa e julgadora é: por que raio é que esta pessoa quer ter uma relação com alguém assim? Ou até, às vezes, esta pergunta é bastante dura: é para que raio é que esta pessoa quis ter filhos? Se depois a relação que quer ter com elas é uma relação toda artificial e mascarada, onde não há um real interesse em conhecer as emoções e as necessidades do filho, e não há um real interesse em partilhar as reais emoções e necessidades. Para que é que tu queres ter filhos, então? É só um programa biológico, é a propagação da espécie. Pá, é que já há 8 mil milhões e isto está a uma velocidade muito grande, não é preciso estar a debitar que eles aparecem aí de qualquer maneira, não é? E eu sei que isto às vezes é um julgamento muito duro, porque claro que se a pessoa tivesse este nível de consciência, lidaria com essa escolha de uma forma diferente, não é? Claro que não estou a ser muito justo a fazer esta pergunta, mas há uma pergunta que me surge às vezes, para quê? Para quê ter uma relação amorosa com alguém em que depois nem tenho interesse pelas emoções e pelas necessidades do outro, nem arranjo uma forma de partilhar as minhas, não é? Fica tudo escondido. Porquê fazer isso, não é? É uma pergunta que me ocorre muitas vezes. Pronto, e depois encolho os ombros e lembro-me, pronto, isto não é o meu desafio, é o desafio daquela pessoa, e, pronto, e às vezes se tiver a oportunidade de influenciar ou ajudar, procuro fazê-lo, mas às vezes é difícil, é duro, não é? Viver isso. Acho aqui vários pontos por onde podíamos, não é? Vários caminhos que esta conversa pode tomar, né? Mas eu acho que se estamos num caminho de desenvolvimento pessoal, então também estamos num caminho onde exploramos estes temas, estamos dispostos a fazer. Parto desse princípio. Algumas pessoas com mais facilidade e vontade do que outras, para algumas pessoas é mais difícil, só que eu acho que uma das
dos principais medos que se tem quando se fala disto no mundo das emoções é o medo da dor física que a emoção nos pode causar. Né? E isso é uma das razões porque eu acho que é tão importante nós como pais também temos a coragem de deixarmos os nossos filhos sentirem dor emocional. Isso é muito difícil. Tu não sentes isso? Para mim é muito difícil ver os nossos filhos sentirem dor emocional e estar lá. Eu não estou a dizer deixá-los sozinhos ou castigá-los, não é? Mas sem tentar salvar, sem tentar salvar, distrair, dizer, arranjar sempre uma solução. Vai correr tudo bem, não há problema. Não é? Sem fazer isso, porque essa experiência é fundamental. É fundamental sentir essa dor emocional quando eu sou mais pequenino, para eu saber que vou ultrapassar isso. Para eu saber que o meu sistema consegue recuperar disto. Eu agora estou aqui, no momento a seguir vou estar com outro estado emocional. E acho que muitos de nós temos muita pouca experiência e quando, não é, esta dor nos bate à porta, nós não estamos nada dispostos a abrir a porta. Nós tentamos barricar, é assim, né? Colocar-se um monte de cenas à frente da porta para essa emoção não entrar. Só que depois ela fica tão forte, que deita tudo abaixo, então é pior ainda. Não é? Está a fazer sentido. Ou seja, fugirmos, aprendermos a evitar essa dor, vai gerar uma dor muito maior. Sim, o Rumi, o poeta sufi, ele tem um poema que se chama Casa de Hóspedes, onde ele fala sobre a forma que ele acreditava que devíamos receber as emoções, que era como se fossem hóspedes, não é? Hóspedes é implícito que é temporário, vêm, ficam um pouco e vão, não é? Que deveríamos cuidar das nossas emoções como se fossem hóspedes. E isto de serem hóspedes também quer dizer que vamos tratar bem deles. Não vamos fechar a porta à raiva, não vamos fechar a porta à irritação, à frustração. Vamos cuidar senão fica ali do lado de fora sempre a bater. E quando entra a destruir tudo. Certo. Isso também é que, porque a minha irritação, a minha frustração, eu tenho o direito a senti-lo, mas também posso aprender a vivê-lo da melhor forma, sem magoar os outros, sem destruir coisas, não é? Eu posso estar irritada e frustrada. Até o Marshall Rosenberg até disse que nós podemos gritar com uma linguagem não violenta. Não é? É importante percebermos isso, que isto que estamos aqui a falar não é de ficarmos todos zen e não sei o que, dizer, estou a gritar. Não é nada disso. É saber que há essa expressão e que eu tenho o direito e acho que dever a mim mesmo de me exprimir, só que não tenho que fazer isso à custa dos outros. Só que para esta dinâmica de nós funcionar, tu também tens que saber que a minha irritação não tem a ver contigo, não é da tua responsabilidade. Tu podes contribuir para o meu bem-estar, mas para eu fazer isso, tens que ouvir o que eu tenho para dizer e eu tenho que saber dizer e exprimir-me de uma forma que mostre a minha responsabilidade e não me desresponsabilize. Certo. Pronto. Certo. Olha, estou a ficar já com esta vontade há algum tempo, mas agora durante a nossa conversa ela intensificou-se de te propor que tu crias um curso talvez na nossa escola online, mas crias um curso onde as pessoas, e quando eu digo as pessoas estou-me a meter lá no meio, porque tem sido uma das áreas onde com todo o conhecimento que eu tenho de áreas de desenvolvimento pessoal, quando eu procuro fazer esse trabalho, o trabalho de me conectar com as minhas emoções e conseguir partilhar as minhas emoções de uma forma em que eu assumo responsabilidade pelas emoções, às vezes tenho dificuldade. Aliás, às vezes tenho muita dificuldade e com essa dificuldade muitas vezes vem a ideia se calhar mais vale estar calado porque não era isto que eu queria dizer e agora gerei...
E claro que tu tens aprendido muito sobre isto, e eu noto quando nós estamos a conversar que às vezes tu te consegues exprimir de uma forma que faz muito sentido e que cria espaço também para mim. E quando isso acontece, a sensação é muito boa. E eu procuro aprender com isso, e nós também às vezes conversamos formalmente sobre isso, claro. Porque há aqui não lhe vou chamar técnica, porque técnica parece uma coisa um bocadinho fria. Uma forma. Mas existe uma forma de nós sermos mais verdadeiros com aquilo que realmente estamos a sentir e com aquelas que realmente são as nossas intenções. E para utilizar essa fórmula, parece que também há aqui uma necessidade de desaprender outras fórmulas, outras formas. Não é? Então eu acho que isso é uma coisa, se calhar, para daqui a algum tempo. Explorar. Não é explorarmos, é explorares. Porque acho que é uma coisa, é uma habilidade que tu tens estado a desenvolver e que eu acho que pode ser interessante para muitas pessoas. Quem assistiu ao vivo à aula do nosso programa da comunidade IVM+, teve um bocadinho um taste disso, porque a aula foi sobre empatia, mas quem tiver interesse em entrar agora também ainda consegue ver essa aula e as aulas para trás também, assim fica a publicidade também aqui a nossa comunidade. É das coisas mais, acho que mais importantes de ser aprendida. Também não sei se tem a ver também com um processo de maturidade, de conseguir olhar com mais distanciamento para alguns dos meus desafios pessoais, que acho que aí é sem dúvida uma das áreas muito importantes de desenvolvimento pessoal. Certo. Porque cria um impacto tão grande nas pessoas à nossa volta, mas cria sobretudo um impacto em nós. Porque eu ando muito com esta ideia na cabeça de que o nosso maior medo é não sermos vistos. E nós já falamos aqui tantas vezes sobre máscaras, sobre tantas coisas que nós utilizamos que paradoxalmente nos afastam daquele que é o nosso maior desejo, que é sermos vistos. E não conseguir reconhecer as emoções, não conseguir falar sobre as emoções, ou não conseguir fazê-lo de uma forma que seja de facto acolhedora e protetora, é um contributo muito grande para depois nós não sermos realmente vistos. E isso vai gerar aqui um conjunto de emoções muito profundas e perturbadoras. E a base aqui de percebemos que na base há tipo duas pernas, não é? Uma que é a honestidade, sabemos falar, e a outra é a empatia, e vão de mão dada. Não é? E é muito importante. E isso é um treino. Para mim, eu noto momentos em que isso é muito difícil. Espera aí, o meu lado mais técnico entrou em ação. Não faz sentido. As pernas irem de mão dada. Pois era isso. Sei, mas mas achei fixe. Achei fixe. Whatever. Sim, foram duas metáforas corporais usadas. Foi muito fixe. Mas percebeste? Sim, percebi. Isso é que é uma Só que eu imaginei assim, mais tipo assim, os pezinhos de repente a juntarem. Muito fixe. Dos dedinhos dos pés entrelaçados. Sim, bom. Vão juntos, né? Caminham juntos. Caminham juntos, bom. Caminham juntos. Bom. E se tivermos só um, ficamos mancos. Sim, ou vamos ao pé coxinho, né? Se for só honestidade, sem empatia, não é? For para um lado. Se for só empatia e não nada em relação a mim, então fico manca para outro lado e estou-me a diminuir muito. E isso também não queremos. Bom. Olha, obrigado pela... Eu cheguei aqui à conversa com uma pergunta e sinto que obtive aqui muito esclarecimento. E vejam Ai, até cuspi. Vejam a série, sinceramente foi uma das melhores séries que eu alguma vez vi. Sim. Também pode ser um momento da vida em que me encontro, que ressoou tanto, mas recomendo mesmo. Está bem, boa. E depois partilhem connosco o que é que acharam. Exato. Connosco e com as outras pessoas que ouvem o podcast. E a comunidade, o programa IVM+, está aí. Sim. Links nas notas e por aí. E partilhem este episódio com quem vos fazer sentido. Partilhem só com toda a gente por aí. Sim. Que nós agradecemos. Afinal de contas, falamos muito sobre partilha. Portanto, é uma boa coisa a fazer. E obrigada. Sim, obrigado por teres partilhado este momento comigo. Obrigada.